Senhor Jesus, bom dia a todos vocês que desejam aprender algo mais da parte de Deus, a todos vocês que têm um anseio de ouvir algo do céu. Eu preparei um estudo aqui e gostaria que você ficasse bastante atento. Se você não tem aí o tempo para assistir esse vídeo completo, vai demorar um pouquinho, assiste de 2 vezes, assiste de 3 vezes, porque ele é bastante enriquecedor. O que é que vai falar esse estudo? Esse estudo, eu estava orando ao Senhor e Ele me concedeu. Eu estava observando a atitude, as ações da Igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje. E eu tenho observado que muitas igrejas têm colocado algumas coisas dentro da igreja com uma finalidade, às vezes com um objetivo ainda muito vago, ou quem sabe intencional também, no sentido de galgar pessoas, de lotar a igreja. Eu queria falar aqui a respeito da Santa Ceia. Para alguns é um assunto polêmico. Para mim eu não acho tão polêmico assim não, porque tem coisas que está bastante claro nas Escrituras. Alguns pregadores têm mania de dizer que Deus complica para depois descomplicar. Não, quem complica é o homem. Deus não complica nada. Tudo está claro, tudo está bastante objetivo. Quem tem mania de complicar as coisas é os homens. E eu estava observando que o que tange a Santa Ceia, o que se fala em relação à Santa Ceia, algumas igrejas têm a atitude de quem ceia, qualquer pessoa. O membro, o congregado, qualquer pessoa que chegar lá, não importa a seita, a religião, não importa de onde ele é e de onde ele veio, importa que ele ceie. Tem outras que adotaram, até de certa forma, igrejas tradicionais, tá? Que adotaram de criança também cear. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse estudo. Tá? E esse estudo vai nos esclarecer algumas dúvidas. Criança pode cear? Realmente as igrejas estão certas? Bem, se elas estiverem dentro dos parâmetros e dos princípios das Escrituras, estão cobertas de razão. Se não, é mais doutrina de homem do que de Deus. Outra, qualquer pessoa pode cear? Qualquer pessoa pode tomar a Santa Ceia? E não é bem dessa forma. Não está dentro dos padrões da Bíblia que qualquer um, de qualquer forma, de qualquer jeito, venha cear. E o que eu vou discorrer aqui para os irmãos, eu vou discorrer dentro da Escritura, dentro das Escrituras, tá? Para começar, eu gostaria de ir um pouco além, falar sobre a Páscoa. Porque aparenta que a Santa Ceia ela é uma extensão da Páscoa. E apesar que a Páscoa para os judeus tem um simbolismo, e a Santa Ceia para a Igreja do Senhor Jesus Cristo nos dias de hoje tem outro significado. Mas eu gostaria de começar pela Páscoa. A gente vai ver algumas coisas interessantes sobre a Páscoa. Tá? Que eles tinham dia específico para realizar, que eles tinham pessoas específicas para participar da ceia, da Páscoa que eu diga, atitude específica, rituais específicos. Tinha também local específico. E eu gostaria que você pegasse aí uma caneta, um papel e fosse anotando. Né? O apóstolo Paulo ele estudou aos pés de Gamaliel. Mas conta a história bíblica que ele pregando a uma determinada classe de pessoas de uma localidade chamada Berea, as pessoas ali ouviam o que Paulo anotava e iam conferir se aquilo estava conforme as Escrituras. Olha só.
lá no livro de Números, capítulo de número 9, Números, capítulo de número 9, versículo de número 3. Olha só o que é que diz. Vamos falar primeiro do dia específico. No dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, celebrareis, segundo todos os estatutos e segundo todos os ritos, celebrarei a Páscoa do Senhor. Lá em Levítico, capítulo de número 23, versículo de número 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é Páscoa do Senhor. Lá no versículo ainda, de número primeiro, só que agora, capítulo 16 de Deuteronômio, a gente vai observar: guardai o mês de Abibe, e celebra a Páscoa do Senhor, teu Deus. Porque no mês de Abibe, o Senhor teu Deus te tirou do Egito, de noite. Tá? Então anota aí Deuteronômio 16:1. Como é o dia 14, tá? Ele vai tender e mais para o mês de abril, que o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Então o que é que acontece? O mês Abibe, ele começa no dia 15 de março e termina 15 de abril. Então, possivelmente, esse dia 14 cairia em abril. São algumas coisas que a gente já pode também anotar para a gente vir aprender mais um pouco. Tá bom? Então, a gente observou que aqui houve um dia específico determinado por Deus e não pelo homem. Estamos falando ainda de Páscoa. Quando terminar todo o assunto da Páscoa, a gente vai passar para a Santa Ceia e a gente vai observar algo em comum da Ceia do Senhor com a Páscoa. A gente vai ver algo peculiar, muito importante. Pessoas específicas. Nem todo mundo podia participar da Páscoa. Vamos lá. Lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, versículo de número 43. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Tá? Então Deus já deixa ali, olha, gente de fora, de outras nações, que não pertença a Israel, não pode cear, não pode, vamos dizer assim, comer a Páscoa, na verdade. Não pode participar dessa celebração. Só que em relação aos estrangeiros, Deus vai abrir um leque. Deus vai abrir aí uma porta, uma oportunidade. Lá no livro ainda de Êxodo, capítulo 12, versículo 48, diz assim: porém, se algum estrangeiro, o estrangeiro quer participar, se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem. Então chegará a celebrar a Páscoa e será como natural da terra. Então a gente observa que Deus coloca um parâmetro aqui. Olha, para eles participar da Santa Ceia, da Páscoa, que digamos, os judeus, no Antigo Testamento era a Páscoa, tá? Então ele vai ter que circuncidar. Vai fazer como os filhos de Israel fazem. Eles não querem participar? Então vai ter que haver uma condição para isso. No livro de Números, capítulo 9, versículo de número 2, diz assim: celebre os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo determinado. Então, nesse capítulo, juntamente com esse versículo, a gente observa que Deus vai falar do tempo e vai falar qual tipo de pessoa novamente. E se a gente for olhar, vai ter diversos capítulos Deus batendo na mesma tecla em livros diferentes, no Pentateuco, tá? Sempre dizendo: olha, celebra assim, é o filho de Israel. Olha, Israel, celebra a Páscoa. Israel tem que recordar esse período que vocês saíram do Egito, que era uma recordação, era uma lembrança, que eles tinham que trazer à memória do que Deus tinha feito ali, aquela maravilha na vida deles, tirando da escravidão do Egito.
Vamos observar outro detalhe importante. Tá? As crianças poderiam participar da Páscoa? Vamos lá. Atitude específica, rituais específicos. Não era de qualquer forma e de qualquer jeito. Juntamente com a Páscoa, existia a refeição familiar que eles faziam. Também, ainda dentro dessa refeição, tá? Eles faziam a parte cerimonial, que as crianças não poderiam participar, mas a Bíblia está dizendo que se criança participava ou não. Irmãos, temos que entender que vai existir algumas coisas que nos ajudam a entender melhor as Escrituras. Primeira coisa é o Espírito Santo, sabemos disso. Mas existem algumas coisas que a gente pode colocar. Existe uma coisa chamada referência. O que é referência? É algo quando está na Bíblia que está bastante claro. E existe inferência. É algo que está na Bíblia, tá? Mas não está tão claro, mas quer dizer sim aquilo. Olha só. Lá no livro de Esdras, capítulo 6, versículo de número 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel. A gente observa aqui os filhos de Israel, que tinha voltado do cativeiro, com todos os que com ele se apartaram da imundície dos gentios. A gente observa, quando fala dessa imundície dos gentios, da terra, a gente observa que houve um ato de purificação. Houve um ato de sacrifício vivo. Eu pergunto, a criança, ela tem que se purificar em quê? Quando eu falo em criança aqui, eu não estou falando daquelas que têm a idade da consciência, que já sabe o que é certo e o que é errado. Ainda no livro de Números, versículo de número 9, aliás, perdoe-me, capítulo de número 9, versículo de número 6, vai dizer o seguinte, ó, e houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não poderia celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. Duas coisas importantes nessa passagem, que nem todos, da forma que está, poderiam participar, e tinham que aqui se submeter a um sacrifício de santidade. Aonde é que há uma necessidade de a criança se purificar? Vamos aqui para 2 Crônicas, capítulo 35, versículo de número 6. Emolai a Páscoa e santificai-vos. Preparai-vos para os vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor, dada pela mão de Moisés. Lá no livro de João, capítulo 11, versículo de número 55, vai dizer, e estava próximo a Páscoa dos judeus, e muitos daquelas regiões subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Então aí já nos leva a ideia, já está bastante claro, apesar de ser uma inferência, que não há participação na parte cerimonial para as crianças. Local específico, nós falamos primeiramente de dia específico. Falamos de pessoas específicas, de atitude específica. Agora vamos falar de local específico. Deuteronômio, capítulo 16, versos de número 5 e 6. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas, que te dar o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo, não pode fazer a Páscoa separadamente, na tua casa. Não. Senão num lugar que escolher o Senhor teu Deus, para fazer habitar o teu nome. Ali sacrificará a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Tá, irmãos? Então a gente observa que Deus especificava o local. E algumas pessoas acham, olha, vou levar, claro, aplicar para o outro lado, de dizer que pode ficar em casa orando, que pode ficar lendo a Bíblia em casa, que pode se congregar em casa. Não. Deus especificava um local justamente porque o povo ia estar juntado ali em forma de assembleia. Ia estar congregado. Tá bom? Agora nós vamos aqui passar para a ceia.
Aí vai falar sobre a instituição da ceia no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 28. Lá em Marcos também, capítulo 14, do 22 ao 24. Em Lucas também, 22, 19. Tá? Então, quando a gente começa a ler essas passagens, a gente vai ver que Jesus instituiu essa Páscoa, instituiu essa Santa Ceia na última Páscoa. Tá? Na última Páscoa, antes da sua morte. Vamos lá, eu gostaria de ler aqui para os irmãos o que está escrito lá no livro de João, capítulo 13, versículo 1 e 2. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, estava no mundo, amou-os até o fim. E acabado a ceia, presta atenção nesse detalhe importante, acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Tá? Nós vamos para o versículo de número 2, que vai dizer: E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoou e o partiu, e deu aos seus discípulos: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então a gente observa que antes da parte ritualista, quer dizer, depois que eles faziam a sua ceia, a sua alimentação normal, terminado a ceia, como se falou aqui no versículo de número 1, ele vai fazer a parte cerimonial, tá bom? Vamos aqui, gostaria de trabalhar aqui com os irmãos justamente um capítulo bastante importante de um livro chamado 1 Coríntios, capítulo de número 11, do versículo de número 17, versículo 11 do 17, até o versículo de número 34. Alguns versículos, mas vou procurar ser o mais possível breve nessa explanada que vamos fazer de versículo a versículo. No versículo 17 do capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, a gente vai observar que dentro da história aqui estava havendo uma festa, que bastante conhecido já como a festa do agape, a festa do amor, tá? Que a gente não vê muito claro isso no livro de João, de Lucas, e de Mateus e de Marcos. A gente viu que havia uma refeição, que logo após a refeição, Jesus fez a parte cerimonial. Mas essa festa, até um dos pais da igreja comenta ela, Tertuliano, fala a respeito dos seus escritos dessa parte cerimonial, tá? Que tem-se a ideia de que se ajuntavam-se os pobres, os ricos, e cada um levava a sua refeição, e o objetivo era aquela koinonia, aquela união, até dos ricos também ajudar os pobres na sua alimentação. E depois que terminavam essa festa, a festa do amor, eles iniciavam ali a parte da cerimônia da Santa Ceia. Mas deixa eu discorrer aqui para os irmãos, versículo por versículo deste capítulo, a partir do versículo 17 do capítulo 11. Nisto, porém, que vos digo, não vos louvo, porquanto vos ajuntai não para melhor, senão para pior. Estava havendo aqui uma tristeza no coração do apóstolo Paulo, porque eles perderam o foco dessa festa e perderam o foco da Santa Ceia. E o Paulo estava dizendo: olha, eu não posso elogiar vocês, eu não posso dizer que vocês estão sendo uma bênção, porque eu não estou vendo que está correta a atitude de vocês. No versículo de número 18: porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Ele está dizendo: está havendo entre vocês aí disputa, está havendo divergência. Não é para acontecer isso. O objetivo da gente aqui é estar unido. O objetivo da gente é estar na unidade de Cristo. E eu estou muito triste com essa situação. Aí ele vai dizer no verso 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Ele está dizendo: olha, tem que haver heresia
o significado dessa palavra é bastante abrangente, mas uma delas é opção. Tá? Eu até concordo que vocês venham ter um pensamento contrário ao nosso, mas é importante que haja para que os verdadeiros se defendam, se levantem e venham defender as Escrituras. E venham defender o verdadeiro objetivo de Deus para a nossa vida. E ele vai continuar aqui no verso de número 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Eu gostaria desse versículo 20 e 21, pular lá para o versículo de número 33 e 34, que tem a ver muito com isso aqui que Paulo está falando nesse versículo. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quando aos demais coisas, ordenar-lhe-eis, quando eu for ter convosco. Ele está dizendo aqui a importância, além de eles se ajuntarem na coinonia, na união, tá? Eles não, porque tinha que ter uma organização. O que estava acontecendo aqui que eles bebiam, eles se embriagavam e estavam fugindo daquilo que realmente Deus queria para a vida deles. E Paulo não estava aceitando aquela situação. Não, está errado, isso não pode. Vocês têm que se corrigir, vocês têm que se agitar. É melhor vocês ficarem em casa, nem venham para essa festa. Nem saiam de casa. Vou continuar aqui no verso de número 22, que o apóstolo Paulo vai dizer: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus? Envergonhais o que não tem nada? Que vos direi? Louvar-vos-eis nisso? Não vos louvo. Ele continua batendo na tecla. Eu não posso dizer que vocês estão corretos. Eu não posso dizer que vocês estão certos. De forma alguma eu vou passar a mão na cabeça de vocês. Se for necessário eu exortar, se for necessário eu falar, eu vou falar, eu não vou ficar calado. É aquilo que o apóstolo Paulo falou. É importante que haja isso, para que os verdadeiros se levantem e não se calem diante da mentira. Temos que pregar a verdade. Versículo número 23, tá, vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Então ele começa aqui já a falar sobre a Santa Ceia. Ele começa aqui a falar justamente da parte cerimonial. Ele começa a falar aqui do ritual. Ele falou ali da festa, do amor, daquelas comidas e tal. Mas ele vai dizer: olha, vou dizer uma coisa para vocês. Vou ensinar vocês o que eu aprendi da parte de Deus. E que vocês também eram para trazer a lembrança. Porque eu ensinei a vocês. E isso está escrito. E ele vai dizer no verso 24: e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comer isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Irmãos, temos que ver que aqui existia uma localidade. Ele estava em um canto específico. Lembra do local específico que nós lembramos? Que eles faziam ali também a Páscoa em locais específicos. E ele vai dizer: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice e o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memórias de mim. Irmãos, esse é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. É uma ordenança da parte de Deus, da parte de Cristo. E ele está pedindo sempre, tá, que nós venhamos trazer isso à lembrança, à recordação. Agora, irmãos, o que é que significa o Novo Testamento? Esse é o meu Novo Testamento, o sangue que foi derramado por vós. Uma criança sabe o que é isso, irmãos? Uma pessoa que acabou de chegar na igreja, que não se batizou, ele sabe o que é isso? Pergunte para ele, talvez alguns da igreja nem saibam responder. Vamos ver alguns versículos ainda. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Anunciar a morte do Senhor, o que é isso? Trazer a lembrança, a recordação da morte de Cristo no Calvário, a importância
do livramento da escravidão do pecado que Deus nos tirou, e fazendo um comparativo, ali a Páscoa, que era também feito para trazer a lembrança de que eles foram tirados da escravidão do Egito. Vai perguntar às pessoas o que significa isso? Versículo de número 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Aí ele vai continuar no versículo, eu vou trabalhar depois desse versículo 27, mas ele vai falar no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Examine-se o homem a si mesmo. As palavras direcionadas a pessoas de pouca idade, jovem, tenro, também criança, jamais homem. Essa palavra em geral ela é aplicada para uma pessoa adulta. Então a gente já vê aqui que criança não participava da parte cerimonial, não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Manda uma criança examinar o quê? Se eu tirei nota vermelha na escola, vou examinar, deixa eu ver se eu belisquei um alunozinho lá na escola, examinar o quê? Se para muitos eles nem entendem o que significa examinar. Fazer uma autoanálise. Como é que está o meu vaso? Está de honra ou não diante do Senhor? Como é que está o meu proceder? Será que qualquer um que chegar na igreja, que vai cear, vai entender isso? Não discernindo o corpo de Cristo, vai discernir, vai entender, vai compreender. Simplesmente chega lá, pega um pedaço de pão e um copo de suco. Eles participavam assim. Olha só, aqui eles estavam, vai falar embriaguez. Criança não bebia, então eles não participavam. E aqui vai falar, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Se alguns que estão na igreja, irmão, não estão sabendo discernir o corpo de Cristo, não estão tendo culto racional a Deus, não estão tendo essa consciência do que é que essas escrituras querem dizer. Você imagina um visitante que chegou, já vai cear. Uma criança, irmão, toma cuidado com a tua igreja, pastor. Toma cuidado com a tua igreja, líder. Vai estudar as escrituras, vai pedir discernimento. Eu não estou aqui dizendo que eu sou o dono da verdade, mas eu estou pregando em cima da verdade. Essa é a verdade. Não estou aqui querendo trazer algo, um ensinamento para o meu coração de acordo com os meus pensamentos, mas viaje dentro das Escrituras. E ele vai continuar, porque por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Já muitos morreram em Cristo Jesus pela deficiência do conhecimento da palavra do Senhor. Muitos às vezes estão enfermos fisicamente, espiritualmente, porque não discernem esse corpo, porque talvez não é ensinado pelo pastor, se é ensinado errado, ou nem procura buscar essas escrituras. Aí ele vai continuar no verso 31, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O julgamento condenatório, é claro que ninguém pode fazer a ninguém. Mas a Bíblia vai me dar algum respaldo no sentido de pelos frutos conhecerei a árvore. O Paulo está falando aqui, eu chamei a atenção de vocês. Mas quando eu chamo a atenção de vocês para trazer a consciência de Cristo que está errado, aí você faça uma análise que você vai ver que o julgamento vai vir da parte de Deus. Pelo menos é esse que está aqui escrito. E eu quero trazer aqui, irmãos, também uma coisa importante. A Santa Ceia é um símbolo espiritual. É muito importante o crente não faltar. Tem pessoas faltando Santa Ceia, irmãos, para poder ir a uma festa de casamento, a um aniversário. Quando chega no outro dia, quer cear, irmãos. Quer cear. Santa Ceia no outro dia, para quem faltou por causa do trabalho.
por uma responsabilidade, por uma enfermidade. Agora leva de qualquer jeito. Se você interferir em alguns símbolos materiais que existem, ultrapassar alguma placa de recomendação, por exemplo, no trânsito, você pode se acidentar. E quando nós também aí atingimos a frequência de bloquear, de ultrapassar esses símbolos espirituais, vai nos trazer consequências espirituais danosas para a gente. Outra coisa, tem pessoas às vezes faltando por nada, porque discutiu com o marido, porque deu uma palmada na criança. A Bíblia vai dizer aqui, examine-se, pois o homem a si mesmo. Você olha, Senhor, eu pequei, eu quero me regenerar, perdoa os meus pecados. E quando você vai para a Santa Ceia, meu amado, lá vai ter os louvores, vai ter oração. Quando chegar o momento da cerimônia, teu coração vai estar quebrantado e você vai ceiar tranquilo na presença do Senhor. Eu não digo se você está se prostituindo, se você está cometendo pecado para a morte, traindo a sua esposa, não. É claro que você tem que ver essa situação. Mas se é uma coisa pequena, uma chateação, uma raiva qualquer, isso passa. Tá, irmãos? Vamos ficar atentos. Olha o que é que ele vai dizer, uma coisa interessante aqui. Que ele vai dizer: portanto, qualquer que comer este pão, esse cálice do Senhor indignamente, indignamente aqui ninguém é digno de cear, mas a dignidade que ele fala aqui é o respeito, é o temor, é a forma de tu cultuar ao Senhor. Já vi gente folheando livro da Avon na hora da Santa Ceia. Já vi gente folheando, olhando páginas de fotografia na hora da ceia. Isso é indignamente. Aí ele vai dizer que não discernindo o corpo, é para a própria condenação que você faz isso. E ele vai dizer mais aqui: porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Deixa eu ver uma coisa aqui interessante, irmãos, que ele vai dizer aqui: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Tá? Deus sempre vai estar alertando a gente. Existe um parâmetro, existe um padrão para a gente seguir, que são as Escrituras. Existe sempre no nosso coração um sinalzinho vermelho dizendo: olha, não atinge, não passa, aí está errado. Dá ouvido à voz do Senhor, dá ouvido ao Espírito Santo. Tá, irmãos? Porque é justamente por falta de conhecimento que o povo está perecendo. Por não buscar esse conhecimento, por não se envolver justamente com Deus, buscar essa responsabilidade, buscar a presença de Deus, buscar mais de Deus. Essa falha, esse vazio, esse oco que está acontecendo no teu coração, está na hora de você tampar as brechas. Começar de você reparar: meu Deus, eu tenho que me corrigir, eu tenho que buscar mais da presença de Deus. E ele vai dizer mais aqui: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Perdoa, meu Senhor, perdoa. Coma-se. A Bíblia não está dizendo não coma desse cálice, não beba desse cálice, por causa daquela chateação, por causa daquela besteira. Não tem a palavra não. Examine-se o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba-se desse cálice. Fica na paz. Que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar em nome de Jesus.